grávida e expulsa na festa. Eu e minha irmã choramos até que o tio salvou a situação. Diante de uma multidão de convidados, com risadas ecoando pelos quatro cantos, meu coração afundou. A festa de 18 anos deveria ser o meu momento de brilhar, mas a bomba que eu tinha que soltar afundou nosso mundo. Estou grávida. A revelação disparou como um tiro. Meus pais ficaram pálidos e um profundo silêncio tomou conta do ambiente, até os risos cessarem. O olhar furioso de meu pai cortou o ar como uma lâmina e em questão de segundos ouvi as palavras que jamais imaginei. Saia da minha casa. Foi como um soco no estômago. Eu nunca estivera tão perdida. As luzes de aniversário agora pareciam pálidas e aquela música animada soava como um eco distante. Eu olhei para Bianca, a irmã de Caio, e vi que seu desprezo estava oculto por um sorriso forçado. O nó na minha garganta se apertou e as lágrimas de vergonha desceram pelo meu rosto. Quando finalmente conseguir sair da festa, à noite. Vaguei pelas ruas desertas, a solidão me consumindo. Passava por bares, restaurantes e cada lugar repleto de risos e conversas só reforçava meu desespero. Parecia que o mundo havia girado, enquanto eu permanecia congelada no mesmo lugar. Foi então que vi a mansão imponente de Marcelo, um empresário querido da família, e a porta se abriu como um farol na escuridão. Ele me acolheu com um abraço caloroso. A bondade em seu olhar me fez sentir por um momento que eu não estava sozinha. Mas a paz foi efêmera. O olhar furioso de Bianca frequentemente cruzava minha mente, como uma sombra constante. Ela me desprezava, e as palavras cortantes que sussurrava pelas costas revelavam seu ressentimento. Você é uma vergonha, ela poderia gritar. E em meio a tudo isso, Caio, a presença dele era como uma tempestade em um copo d'água. Ele aparecia e desaparecia, trazendo amor e incerteza em doses iguais. E a ideia de que ele poderia não ser o pai verdadeiro do meu bebê me consumia. Certa-no, a ligação era inesperada. Uma voz familiar, mas distante. Alguém revelava um segredo sobre Caio, que poderia mudar tudo. Meu coração disparou. O que mais eu poderia perder? Enquanto isso, as tramas de Bianca se tornavam cada vez mais ardilosas. Olhei pela janela e a vi conversando secretamente com alguém. As risadas a cada momento traziam um frio na espinha. Zuleide, a babá da família, uma figura maternal, começou a se mostrar uma aliada. Seus olhos carinhosos e sua determinação com atenção crescendo ao meu redor, uma pergunta martelava na minha mente. Eu conseguiria enfrentar a tempestade que se aproximava ou seria esmagada pelas mentiras e jogos familiares? E, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a tempestade se aproximava, meu coração disparava como um tambor em minhas costas. Eu estava presa em uma rede de intrigas, mas ainda alimentava a esperança de que Zulei. Mas eu precisava de respostas.
Eu caminhei de volta à mansão de Marcelo, onde Zuleide sempre parecia saber o que acontecia em cada canto da família. A escuridão envolvia a casa, apenas iluminada por algumas luzes fracas. O silêncio quase reverberava. Ao abrir a porta, vi Zuleide ao fundo, conversando em voz baixa. Mas à medida que me aproximava, percebi que não estava sozinha. Uma sombra familiar estava com ela. Bianca. Meu estômago apertou. A tensão no ar era palpável. Elas não me viram. A curiosidade me arrastou até mais perto para ouvir. E então as palavras de Bianca cortaram o silêncio. Ela nunca saberia, Zuleide. O segredo é seguro, mas se ela descobrir, tudo estará arruinado. O quê? Meu coração parou. O que poderiam estar escondendo de mim? O que Bianca queria esconder com tanta urgência? Eu mal conseguia respirar. O nó na minha garganta voltou. Eu queria gritar, mas não podia. Então, escutei mais uma frase que me deixou gelada. E Caio, ele precisa saber. O que aconteceu naquele verão não pode ficar em segredo por mais tempo. O que foi aquilo? Meu mundo desabou de novo. Foi como se o chão tivesse sumido sob meus pés. O verão? O que havia acontecido? Uma questão se formou em minha mente. Seria Caio responsável por minha gravidez? Ou havia algo mais? O que mais estava perdido no labirinto de segredos? De repente a porta se abriu e fui vista. Bianca virou-se, com um olhar mais frio que um inverno rigoroso. Zuleide perdeu o ar, os olhos arregalados, como se não soubesse o que fazer. Você não deveria estar aqui. Bianca estendeu a mão na minha direção, mas um novo impulso disparou em mim. Não me diga o que fazer. O que vocês estavam escondendo? Minha voz saiu como um sussurro aflito, mas com uma firmeza que me surpreendeu. O clima mudou de forma abrupta. O silêncio se rompeu com o risinho sarcástico de Bianca. Achou que era só uma gravidez, não é? Achou que era só isso? Você é tão ingênua! Ela falou com desprezo e eu sentia que cada palavra era uma lâmina. Uma ruga de confusão se formou entre as sobrancelhas de Zuleide. Bianca, puxe-se para trás, não é bem assim. Mas Bianca não estava ouvindo. O verdadeiro segredo está muito mais próximo do que você imagina. O que teus pais esconderam de você é muito mais devastador. Meu coração congelou. O que mais poderia existir? O tempo parecia parar. Olhei para Zuleide, esperando uma explicação, mas uma onda de pânico me tomou quando percebi que ela estava tão desolada quanto eu. Vou embora, eu disse, dando um passo para trás. Precisava de um ar fresco, de espaço para pensar. Mas antes que eu pudesse sair, a porta se abriu bruscamente e um homem entrou. Um homem que eu nunca pensei que veria ali. Era o pai de Caio, e seus olhos, chocados, encontraram os meus. Eu preciso falar com você, ele disse, e sua expressão cheia de determinação era algo que eu nunca vi antes. O tom de sua voz fez minha pele arrepiar. Eu não sabia o que esperar. O peso da noite caiu sobre mim. O que ele sabia? Como tudo estava se entrelaçando. Eu estava a um passo de descobrir a verdade, mas agora tinha mais perguntas do que antes. Qual era o segredo? O que meu pai escondeu? E, acima de tudo, qual era o verdadeiro papel de Caio nessa história toda? Naquela noite, a única coisa que eu sabia era que minha vida definitivamente nunca mais seria a mesma. O homem entrou com uma urgência que fez meu coração disparar. Era como se um relâmpago houvesse atravessado a escuridão da sala. Ele olhou para mim com aqueles olhos intensos
e eu sabia que ele tinha algo muito importante para dizer. Eu preciso falar com você. Sua voz era firme, mas havia um tremor sutil, como se algo estivesse muito errado. Quem é você? Perguntei, hesitante. A presença dele era quase opressora, e Bianca olhou para mim com uma expressão de raiva tão forte que me fez sentir o estômago embrulhar. O homem ignorou a minha pergunta e se aproximou rapidamente. Sobre Caio e sobre você. Há coisas que você não sabe. Do que você tá falando? Minha voz saiu quase em um sussurro, cheia de medo. Diga logo! A tensão aumentava. Zuleide estava tão perplexa que não conseguia encontrar as palavras. Eu estive investigando. A verdade sobre a sua gravidez. O que aconteceu naquele verão não foi apenas um erro de juventude. Era algo muito maior, devastador. O que ele estava insinuando? A mente girava. O verão, uma onda de lembranças confusas me atingiu e minha cabeça começou a doer. Caio e eu rindo, flertando, mas havia algo mais obscuro que envolvia aquela história. Você não entende. O que eu descobri pode mudar tudo. E você tem que saber a verdade antes que alguém te machuque de novo. Ele deu um passo à frente, quase implorando. Bianca se interpôs, com raiva crescente. Cala a boca! Você não sabe do que está falando. Isso é tudo uma mentira. O desespero na voz dela era quase palpável, mas o homem não recuou. Não é uma mentira. A verdade é que você e Caio têm mais em comum do que imaginam. Algo muito mais sério. Ele não é o que você pensa. Ele não é seu amigo. Os olhos dele ardiam com uma intensidade que congelou o ar. Eu olhei para Bianca e o desprezo dela era agora uma corrida de emoções. O que poderia ser? O que mais estava escondendo de mim? O nó na minha garganta voltou, e uma onda de pânico me fez sentir as pernas fracas. Quantas mentiras mais vão vir à tona? Perguntei, agora mais para mim mesma do que para os dois. Quem vocês realmente são? Você vai sofrer se continuar por esse caminho. Caio está envolvido em algo muito mais profundo e perigoso, disse o homem, mantendo seu olhar fixo em mim. Ele se aproximou mais e sussurrou. E a sua gravidez, ela é a chave. O ar ficou pesado. Várias questões se entrelaçaram na minha mente. Como assim a gravidez era a chave? Chave para quê? O choque me desarmava. Eu não conseguia entender onde isso tudo ia dar. Não escute ele, gritou Bianca, mas havia um toque de hesitação em sua voz. Ele está mentindo para te manipular. Eu pensei que ela poderia ter razão. Mas e se não tivesse? Então, uma explosão de vozes me tirou do pensamento. A porta da mansão se abriu novamente e um grupo de pessoas entrou. Entre elas, claro, estava meu pai. Sua expressão era de pura indignação. Olhando em volta, percebi que todos estavam olhando para mim. E o clima mudou novamente. O murmúrio subiu nas vozes. O que ela fez? Alguém sussurrou. Meu pai interrompeu, furioso. O que está acontecendo aqui? A sala ficou em silêncio e todos os olhos se voltaram para mim. A confusão e a dor estavam estampadas em seu rosto. O que você está escondendo? Bianca parecia estar em estado de choque, mas não consegui me concentrar nela. O homem me encarava, e era como se a verdade estivesse prestes a eclodir como um vulcão. As palavras estavam na ponta da minha língua, mas nada saía. O peso da situação era quase insuportável. Eu não sei o que fazer, murmurei, e foi quando tudo ficou claro. Cada segredo, toda a traição, a conexão entre Caio e eu.
Estava prestes a sair pela porta. E naquele instante, tudo estava prestes a mudar. Eu precisava descobrir a verdade. Mas, antes que pudesse respirar, meu pai se aproximou e um grito estourou no ar. O que você sabe sobre Caio? Um novo círculo de perguntas se formava e o chão sob meus pés parecia desmoronar. O que mais eu teria que enfrentar? Meu pai se aproximou e o peso de sua presença era esmagador. O que você sabe sobre Caio? Sua voz era firme, praticamente uma ordem. O ambiente estava carregado. Todos os olhares se voltaram para mim e, por um momento, eu sentia o mundo girar ao meu redor. O homem misterioso olhou para mim com expectativa. Era a hora da verdade. Mas que verdade? As palavras se emaranharam na minha garganta. Mas antes que eu conseguisse formar uma frase, Bianca gritou. Ele não sabe de nada, pai. Não escuta essa louca. Seu desprezo me atingiu como uma flechada. Mas a voz do homem não me deixou calar. Escute, você precisa descobrir a verdade antes que seja tarde demais. Ele gesticulou com ansiedade. O clima da sala estava quase insuportável. Eu sentia o coração disparar e aquela aura de segredos pesando na minha mente. O que era tão devastador? A verdade é que a gravidez não é apenas um acidente. Há mais que você não sabe. Muito mais. Ele se virou para o meu pai. Você sabe, não sabe? Sobre o que aconteceu? Neste momento, meu mundo desabou de novo. O que aconteceu? Perguntei, a voz estremecendo de expectativa e medo. Meu pai hesitou, a ansiedade fazendo seu rosto contorcer. Ele parecia dividido, e eu sentia que algo muito sério estava prestes a ser revelado. Mas antes que ele pudesse responder, uma explosão de gritos reverberou do lado de fora da mansão. O barulho era ensurdecedor. A porta se abriu repentinamente e várias pessoas invadiram o espaço, parecendo aflitas. É um caos lá fora! Um acidente na festa! Alguém se machucou! Gritou um dos convidados. A confusão instantaneamente mudava o foco. Todos se viraram e a tensão do momento dispersou. Mas não a minha. Eu estava em estado de choque, ainda tentando processar o que aquele homem insinuara e a vulnerabilidade de meu pai. A cena virou uma correria, com gritos, empurrões e expressões de pânico. O som de sirenes começou a ecoar ao fundo. Precisamos ajudar! Alguém gritou, e o grupo logo se dispersou. Mas eu me mantive parada, como se uma força invisível me prendesse ao chão. O homem que havia entrado estava prestes a falar algo mais, mas a urgência do momento parecia apagar todas as palavras. Então, ele fez menção de sair, mas olhou para mim uma última vez. Lembre-se. Você é a chave. Não deixe que encubram a verdade. Antes que pudesse responder, ele desapareceu na multidão. Bianca estava ao meu lado, seu rosto pálido. O que foi isso? Você está envolvida em alguma coisa que não entendo? As dúvidas transpareciam em seus olhos. Mas não conseguia articular uma resposta. Meus pais estavam no meio da confusão, tentando organizar tudo. Uma cena caótica se desenrolava, enquanto meu coração questionava. O que significa essa verdade? E o que havia acontecido naquele verão? A mente estava em turbilhão, distorcendo lembranças que pareciam cada vez mais distantes. O que Caio tinha a ver com tudo isso? Eu sabia que o acidente lá fora era apenas o início de algo muito maior. E a ideia de que meu pai poderia estar envolvido me causava náuseas. Enquanto a noite se desenrolava em gritos e sirenes, uma certeza começou a se instalar.
A vida que conhecia nunca mais seria a mesma. Novamente, eu estava cerceada por segredos, mas agora havia uma nova camada de dor. E eu precisava de respostas. E a última coisa que vi, antes de ser puxada pela multidão, foi o olhar profundo do homem. Uma promessa de que, apesar do caos, eu tinha que lutar pela verdade. E isso era tudo o que eu queria. Descobrir, mesmo que fosse uma verdade devastadora. No fundo, algo me dizia que aquela noite estava apenas começando. A cena estava caótica, gritos ecoando e os rostos das pessoas em pânico, misturando-se em um turbilhão de nervosismo e desespero. Meu coração estava acelerado, ainda tentando processar tudo o que havia sido revelado. E agora mais uma tragédia se desenrola. Então, entre gritos de socorro, vi uma figura familiar. Caio. Ele emergiu da multidão. Seu olhar era puro desespero. O que está acontecendo? Ele gritava, a voz cortando o ar. A multidão ao redor dele parecia se afastar, como se um buraco tivesse se formado em torno do nosso pequeno drama. Caio, eu chamei, mas a confusão ao nosso redor abafou minha voz. O que eu faria? Precisava que ele soubesse, que entendesse que havia muito mais em jogo. Então, sem pensar, fiz um movimento em sua direção. É a festa! Alguém se machucou. Eu tentei explicar, mas ele parecia tão distante. Precisamos descobrir o que acontece. Mas antes que ele pudesse responder, um dos convidados entrou correndo, sua camisa coberta de sangue. A sala parou. Um silêncio mortal caiu. O homem entre nós estava pálido, olhos arregalados. Meu irmão, ele foi atropelado. Meu corpo congelou. A notícia dilacerou o ambiente. O clima de festa que restava se despedaçou. O grito de choque da multidão ecoou de volta. E todos começaram a se mover como uma onda em direção à saída. Eu senti as mãos de Caio segurarem meu braço. A pressão aumentando. Eu preciso ir, ele gritou, seu rosto repleto de preocupação. Ele precisa de mim. E sem pensar duas vezes, ele se afastou, desaparecendo na confusão. Minha mente girava. Eu não conseguia acompanhar. E em meio a todo esse caos, a imagem do homem misterioso voltou à minha mente. Ele tinha falado de segredos, de coisas que nem eu sabia. Pai, eu gritei, mas ele estava perdido na multidão, tentando organizar as pessoas em meio à desordem. A adrenalina exigiu mais de mim. Então, decidi. Precisava descobrir as verdades escondidas. Com um empurrão, fiz caminho até a saída. O ar estava pesado e a cena lá fora era um verdadeiro pesadelo. Várias pessoas rodeavam uma ambulância, a luz lampejando em tons de azul e vermelho. Mas, no meio do tumulto, uma figura se destacou. Bianca! Ela estava encostada em um carro, pálida, olhando para o chão em choque. Bianca! Eu a chamei com urgência. O que você sabe? O que aconteceu naquela noite? Ela levantou o olhar e algo na expressão dela não estava certo. Havia uma dor, mas também uma ansiedade fria. Nada. Deixa isso pra lá. Isso não é hora. Sua vida já está complicada. Sua voz tremia e eu pude ver que ela estava tão correndo de algo que até parecia angustiada. Como assim? Tem algo mais? O que você e seu pai estão escondendo? Mas antes que ela pudesse responder, um grito cortante ecoou pela noite. Mais próximo da ambulância. Uma mulher, a mãe do rapaz acidentado, estava desmaiando, cercada por pessoas tentando ajudá-la. Meu coração encolheu. Eu não suportava mais aquilo. Precisava de respostas. Nesse momento,
tudo ficou claro. Caio não era apenas uma conexão passageira na minha vida. Havia algo mais. Uma verdade devastadora estava prestes a se revelar, e a única maneira de eu descobrir era enfrentar os que estavam por trás do véu de segredos. Instintivamente desviei dos olhares preocupados de Bianca e fui em direção à confusão, determinada a entender o papel de Caio naquele bagunço. No meio da multidão, vi novamente o homem que havia entrado na mansão. Ele se aproximou, mas quando nosso olhar se cruzou, o pânico surgiu em seus olhos. Você precisa ir agora! Não fique aqui! O desespero em sua voz disparou um alerta. O que ele sabia? O que mais estava em jogo? Mas o que eu não esperava foi que no momento em que me virei para fugir, um tiro ressoou no ar. O barulho foi seguido de gritos e correria, e o mundo ao meu redor se transformou em um pesadelo em câmera lenta. Caio, que estava apenas à frente, voou para o labo. Um estrondo, o caos reinou. Caio! Eu gritei, mas a cena à minha frente se distorceu em desespero. O impacto daquele evento mudaria tudo. Minha mente começava a formular mais perguntas do que respostas. O que estava acontecendo? A verdade se esconderia atrás dos destroços, ou isso era apenas o começo de algo ainda mais devastador? O tiro cortou o ar e o mundo ficou em câmera lenta. Eu vi Caio se jogando para o lado e o pânico se espalhou como uma mancha de óleo. O grito que escapou da minha boca parecia pertencer a outra pessoa. As pessoas gritavam e a multidão se contorceu, separando-se num caos imenso. E então, como se o tempo tivesse parado, eu o vi de novo. O homem misterioso, parado ali, seus olhos fixos em mim. Mas estava longe de ser o que eu esperava. Caio estava no chão e não consegui processar o que vi. A cena à minha frente se desfez em uma confusão de rostos e vozes enquanto as sirenes se aproximavam, ecoando a angústia da noite. E enquanto as pessoas corriam, eu estava presa, paralisada pelo medo. Um homem ferido. Tudo parecia surreal. Não parecia uma festa, mas uma cena de um filme de terror. Caio! Gritei de novo, mas minha voz mal cortava o barulho ao redor. Ele estava ao chão, se contorcendo, e a visão dele se estendia além do que eu conseguia suportar. A adrenalina me empurrou para frente. Eu precisava saber se ele estava bem. Uma onda de coragem brotou e eu me lancei para a multidão. As pessoas estavam em pânico. Deixe espaço! Eu ordenei, mas ninguém estava ouvindo. Eu finalmente consegui chegar até ele. Suas mãos estavam cobertas de sangue. O meu coração parou. Não era só um acidente. Uma dor agonizante cortava meu peito. Olhei para ele e ele tentava se levantar, a expressão misturando confusão e medo. Estou bem. Apenas preciso de ajuda. Ele sussurrou, mas eu podia ver a verdade em seus olhos. Não era apenas uma ferida superficial. O desespero começava a se instalar, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, ele começou a tremer. E então, bem ali, o homem misterioso interrompeu de repente, arrastando-me para fora da multidão. Você precisa saber a verdade. Ele disse. A urgência em sua voz era palpável. A adrenalina em mim estava em fúria. Mas olhei para Caio e eu não podia deixá-lo. Tem que fazer alguma coisa, eu gritei. Escute, o que está acontecendo aqui pode mudar tudo, o homem disse, seus olhos me observando com intensidade. Caio não é quem você pensa que é. A gravidez, a festa, tudo foi parte de um plano muito maior. Sua declaração me atingiu como um soco no estômago. Ele se virou para a multidão, e eu percebi que as vozes haviam se calado, como se, de repente, todos tivessem parado de respirar. Quem é você?
O que está falando? Perguntei, sentindo a pulseira no meu pulso apertar. Mas ele não respondeu. Estava claro que a noite não terminaria ali. Ele me puxou de novo e em uma fração de segundos, a crowd começou a se disperse com maior alvoroço. O que mais estava prestes a acontecer? Então, como um barulho ensurdecedor, um carro atravessou a multidão, perdido em seu próprio caminho. O impacto foi tão forte que pude sentir o chão tremer. Uma mulher gritou e o caos retornou com força total. E os olhares parados, mais uma vez, apontaram para Caio. Mas ele não estava mais ali. Eu o procurava desesperada e, de repente, uma visão chocante. Meu pai, com um olhar sombrio, saindo da escuridão. Ele sabia de alguma coisa. O coração pulava no peito. O homem que havia entrado na mansão, o cara que fizera revelações. Tudo estava se entrelaçando. Era como se um quebra-cabeça estivesse prestes a se revelar. Mas eu não tinha as peças. Você não pode ficar aqui, meu pai gritou, mas meu olhar não o deixava. Caio, a mulher, o homem, tudo girava em torno de uma única verdade que permanecia obscura. E naquele instante, tudo ficou claro. Meu mundo não só mudaria por causa de uma gravidez, mas por algo muito mais profundo e surpreendente. Eu precisava descobrir o que estava escondido por trás da barreira de segredos. O nó na minha garganta se apertou, e eu percebi que, no fundo, algo maior estava prestes a ser revelado. E quando parei para respirar, entendi que estava dentro de uma redoma feita de mentiras, e que cada uma delas poderia um dia me esmagar. Eu tinha que ir atrás, jogar tudo para o alto. Era o único jeito de escapar. Mas no meio da confusão, tudo ficaria ainda mais claro e brutalmente chocante. Então, deixei a multidão para trás, decidida a enfrentar a verdade que me aguardava. O que mais poderia ser revelado? E o que seu pai tinha a ver com tudo? O clima estava caótico e eu mal consegui respirar. O barulho das sirenes preenchia o ar enquanto me afastava da multidão. O homem misterioso desapareceu por instantes, mas a imagem dele continuava na minha mente. O que ele sabia? Por que estava tão ansioso para me afastar? Eu precisava saber, e precisava saber agora. Caio! Eu gritei novamente. Meu coração disparava, enquanto corria entre as pessoas. Gritei seu nome como se isso pudesse trazer uma resposta, um alívio. Mas aqueles olhos atentos estavam em mim. A dor de ver esse rosto querido em perigo era esmagadora. E então um novo grito rasgou o céu. Ele tá perdendo a consciência! Um dos amigos de Caio. O grupo nervoso se aglomerava ao redor dele. O pânico tomou conta de mim. Não, não! Vem aqui, Caio! Pedi. As lágrimas começaram a escorregar pelo meu rosto. Precisamos de um médico rápido! Alguém gritou, enquanto a multitude se aglomerava. A angústia criava raízes em meu peito. O que mais poderia acontecer? O peso da noite estava se tornando insuportável e apenas a ideia de perder Caio me deixava paralisada. Então, algo inesperado ocorreu. Um homem surgiu de trás de um dos carros. Sua figura imponente parecia atravessar a multidão com um objetivo claro. Ele tinha um ar decidido, e quando nossos olhares se cruzaram, senti um arrepio. Ele se dirigiu diretamente a mim, sem hesitar. Você precisa seguir! Ele gritou. Seu tom fazia meu corpo tremer. Do que você está falando? Perguntei. Mas em meu coração havia um pressentimento sombrio. Sobre você e Caio. A verdade vai machucar mais do que este tiro. Sai agora! Ele não é seguro. E você também não. As palavras dele despertaram um desespero em mim. Uma desinformação que torcia nossas vidas. Do que você está falando? Eu estava em estado de choque, mas ele ia continuar. Caio!
Ele! As palavras dele ficaram presas. O olhar dele se tornou sombrio. Então, como se ele tivesse tomado uma decisão, ele fez um movimento de recuo. Sua presença agora recuava em direção à escuridão. E antes que pudesse processar sua advertência, outro grito, desta vez disfarçado de susto, envolto com um eco da verdade, e uma voz familiar cortou a confusão. Parem! Era Bianca, mas não apenas isso. Ela surgiu com uma expressão de uma profundidade que nunca havia visto antes. Lágrimas nos olhos, mas havia medo e desesperança ao mesmo tempo. E então a explosão veio. O tiro que trouxe o caos não era a única violência daquela noite. O homem, que deveria ser um rosto anônimo, estava, na verdade, envolvido em jogadas ainda mais sombrias. Ele fez menção de se expor, enquanto olhava para Bianca. Os murmúrios se intensificaram, e as vozes começaram a se espalhar como fogo em palha seca. Caio, mente! Bianca gritou, quebrando a barreira. As palavras ressoaram como um impacto e o mundo dentro de mim se despedaçou. O olhar de Caio, antes confuso, virou pânico. Ele a conhecia, mas não da maneira que eu pensava. A estrutura da minha vida desmoronou instantaneamente ao ouvir aquilo. Era mais do que uma revelação. Era uma bomba na linha de frente. O que você queria dizer? O nó na minha garganta era sufocante. Ele não é seu amigo. Ele é. As palavras de Bianca se perderam em meio ao clamor. A mentira que todos estavam vivendo simplesmente não poderia ser verdade. Eu comecei a recuar, procurando uma maneira de escapar da confusão que estava se desenrolando sob meus pés. Os poucos segundos pareceram eternidade. O rosto de meu pai atravessou a cena. Seu olhar era frio e tão distante. Então eu entendi. A verdade não estava em nenhum dos lugares que pensei que estivessem. Ela estava dentro de um único coração que já não podia ser confiável. O homem que me advertira, a traição do passado, a aparição de Bianca e a provocação de Caio, todos apontavam para o centro de uma rede de mentiras expertise. Enquanto a confusão se desenrolava, percebi que tudo o que eu acreditava até agora estava sendo colocado à prova. A conexão com Caio, a gravidez, Bianca, tudo se misturava. O que eu pensava que era uma história simples e dolorosa se tornava uma trama envolta em terror e traição. E a única coisa que restava era a pergunta mágica: o que acontecerá agora? O caos ao meu redor se transformou em um eco distante, mas algo em mim se acendeu. O que significava tudo isso? Com um tumulto crescente no peito, eu sabia que precisava de respostas. E a noite não tinha terminado. O jogo estava apenas começando. E a verdade ainda estava por vir. O clima estava caótico e eu mal consegui respirar. O barulho das sirenes preenchia o ar enquanto me afastava da multidão. O homem misterioso desapareceu por instantes, mas a imagem dele continuava na minha mente. O que ele sabia? Por que estava tão ansioso para me afastar? Eu precisava saber. E precisava saber agora. Caio! Eu gritei novamente. Meu coração disparava, enquanto corria entre as pessoas. Gritei seu nome como se isso pudesse trazer uma resposta, um alívio. Mas aqueles olhos atentos estavam em mim. A dor de ver esse rosto querido em perigo era esmagadora. Então, um novo grito rasgou o céu. Ele está perdendo a consciência. Um dos amigos de Caio, o grupo nervoso se aglomerava ao redor dele. O pânico tomou conta de mim. Não, não,
Vem aqui, Caio! Pedi. As lágrimas começaram a escorregar pelo meu rosto. Precisamos de um médico! Rápido! Alguém gritou, enquanto a multidão se aglomerava. A angústia criava raízes em meu peito. O que mais poderia acontecer? O peso da noite estava se tornando insuportável e apenas a ideia de perder Caio me deixava paralisada. Então, algo inesperado ocorreu. Um homem surgiu de trás de um dos carros. Sua figura imponente parecia atravessar a multidão com um objetivo claro. Ele tinha um ar decidido, e quando nossos olhares se cruzaram, senti um arrepio. Ele se dirigiu diretamente a mim sem hesitar. Você precisa seguir! Ele gritou. Seu tom fazia meu corpo tremer. Do que você está falando? Perguntei. Mas em meu coração havia um pressentimento sombrio. Sobre você e Caio, a verdade vai machucar mais do que este tiro. Sai agora! Ele não é seguro e você também não. As palavras dele despertaram um desespero em mim. Uma desinformação que torcia nossas vidas. Do que você está falando? Eu estava em estado de choque, mas ele ia continuar. Caio, ele... What? Você, Melina? O olhar dele se tornou sombrio. E então, como se ele tivesse tomado uma decisão, ele fez um movimento de recuo. Sua presença agora recuava em direção à escuridão. E uma voz familiar cortou a confusão. Parem! Era Bianca! Mas não apenas isso. Ela surgiu com uma expressão de uma profundidade que nunca havia visto antes. Lágrimas nos olhos, mas havia medo e desesperança ao mesmo tempo. E então a explosão veio. O tiro que trouxe o caos não era a única violência daquela noite. O homem, que deveria ser um rosto anônimo, estava na verdade envolvido em jogadas ainda mais sombrias. Ele fez menção de se expor, enquanto olhava para Bianca. Os murmúrios se intensificaram, e as vozes começaram a se espalhar como fogo em palha seca. Caio, mente! Bianca gritou, quebrando a barreira. As palavras ressoaram como um impacto e o mundo dentro de mim se despedaçou. O olhar de Caio, antes confuso, virou pânico. Ele a conhecia, mas não da maneira que eu pensava. A estrutura da minha vida desmoronou instantaneamente ao ouvir aquilo. Era mais do que uma revelação. Era uma bomba na linha de frente. O que você queria dizer? O nó na minha garganta era sufocante. Ele não é seu amigo, ele é... As palavras de Bianca se perderam em meio ao clamor. A mentira que todos estavam vivendo simplesmente não poderia ser verdade. Eu comecei a recuar, procurando uma maneira de escapar da confusão que estava se desenrolando sob meus pés. Os poucos segundos pareceram eternidade. O rosto de meu pai atravessou a cena. Seu olhar era frio e tão distante. Então eu entendi. A verdade não estava em nenhum dos lugares que pensei que estivessem. Ela estava dentro de um único coração, que já não podia ser confiável. O homem que me advertira, a traição do passado, a aparição de Bianca e a provocação de Caio, todos apontavam para o centro de uma rede de mentiras expertise. Enquanto a confusão se desenrolava, percebi que tudo o que eu acreditava até agora estava sendo colocado à prova. A conexão com Caio, a gravidez, Bianca, tudo se misturava. O que eu pensava que era uma história simples e dolorosa se tornava uma trama envolta em terror e traição. E a única coisa que restava era a pergunta mágica: o que acontecerá agora? O caos ao meu redor se transformou em um eco distante, mas algo em mim
se acendeu. O que significava tudo isso? Com um tumulto crescente no peito, eu sabia que precisava de respostas, e a noite não tinha terminado. O jogo estava apenas começando, e a verdade ainda estava por vir. Então, enquanto a multidão se movimentava, o mundo ao meu redor parecia girar cada vez mais rápido. Eu decidi que não ia fugir dessa batalha. A verdade me aguardava, e eu estava determinada a enfrentá-la. Não importava o que custasse. Mas, no fundo, uma nova sombra se aproximava. Algo que nem eu podia prever, como um trovão que se anuncia à distância. O caos ao meu redor começou a se desvanecer lentamente. O som das sirenes ecoava, mas dentro de mim tudo estava em silêncio absoluto. Eu olhei para Caio e o vi aterrorizado. O olhar dele, uma mistura de medo e dor, se fixou em mim, enquanto a multidão parecia ter esquecido dele. Caio, por favor, fique comigo! Eu pedi desesperada, enquanto me ajoelhava ao lado dele. Um amigo nosso tentava estancar o sangue que escorria da ferida. Eu podia ver o sofrimento nos olhos de Caio, e isso quebrava meu coração. Nós vamos sair dessa! Você vai ficar bem. Só precisa de ajuda. Nesse momento, um movimento na multidão chamou minha atenção. O homem que havia me abordado, aquela figura misteriosa, estava agora se aproximando novamente. Desesperado. Ele tinha algo nos olhos, uma urgência que parecia quase palpável. Você precisa entender, é mais complicado do que você imagina. Do que você está falando? Gritei, sentindo meu coração disparar. Eu não podia acreditar que havia mais. Havia tanto acontecendo. E agora isso? Caio não é quem você pensa que ele é. A verdade, ela é devastadora. Se você não sair daqui agora, vai se envolver em algo maior do que a sua compreensão. O desespero em sua voz era real, mas o que ele dizia não fazia sentido. O que você sabe sobre Caio? Eu perguntava, buscando uma resposta, uma explicação que trouxesse lógica a tudo esse horror. O que ele fez? O que aconteceu naquele verão? Tudo está interligado. Ele não é só seu amigo. Minhas mãos tremiam. O que ele queria dizer? E antes que pudesse pensar mais, ouvi um barulho. Um grito agudo cortou o ar e senti um frio na espinha. A multidão se agitou e no meio do tumulto, outra silhueta emerge. Era Bianca, se aproximando com a expressão mais séria que já vi. Não, não, não! Ele vai descobrir! Ela sussurrou, com uma combinação de medo e raiva. Porque você não pode deixar isso acontecer. Você está a par de tudo isso, não está? Eu disse, tentando entender a situação. O nó na minha garganta se apertou ainda mais. O que está acontecendo? Que segredos vocês têm? Nesse momento, a tensão era palpável. A voz do homem ressoava como um eco em minha mente. Mas antes que pudesse me aprofundar ainda mais, o chão pareceu se abrir sob meus pés. Com um pulo, Caio se virou rapidamente. Seus olhos arregalados e sua expressão de dor tornando-se mais intensa. Ele tentou falar, mas apenas um sussurro saiu de seus lábios. Você não pode. Ela é você. O impacto da declaração fez meu coração parar. O que você está dizendo? O que você sabe de mim? A confusão se espalhou e Bianca aproveitou a abertura. Caio, você não pode. Não com ela, não com essa verdade. E como um raio, tudo se iluminou de repente. A verdade que parecia distante agora estava se materializando. A ligação entre nós, a gravidez, a traição, eram mais do que eu havia imaginado.
Uma revelação que poderia mudar tudo, mas antes que eu pudesse processar, uma nova figura entrou na cena. Era meu pai, seu rosto pálido e cansado. Chega! Ele gritou, quebrando a tensão. Você não pode deixá-la saber. Isso é devastador. Ele estava falando do quê? Olhei para sua expressão de pavor, para a incerteza nas vozes ao redor. Um fragmento da verdade parecia estar surgindo diante de mim. O que você está escondendo de mim? O que mais? E então, sem aviso prévio, uma explosão! O que foi como um tiro, mas muito mais poderoso. A noite iluminou-se em vermelhos e azuis, quando um carro seguiu em frente, perdendo o controle, atingindo uma almofada de festividade e atirando todos para o chão. O estrondo foi ensurdecedor e o mundo ao meu redor parou. O movimento das pessoas foi frenético. O homem que me advertia caiu e Bianca gritou. Todos estavam em choque e as últimas palavras de Caio ecoavam em minha mente. Você não começa a verdade. Parada em meio à confusão. Tudo o que eu sabia sobre quem eram Caio, Bianca e meu pai começou a desmoronar. Que verdade era essa que estava prestes a ser exposta? O carro se afastou rapidamente e eu percebi que naquela noite tudo aconteceu de forma caótica. Mas ainda tinha muito mais para ser revelado. Como um jogo de dominó, tudo estava prestes a colidir. E a única coisa que eu podia sentir era um punhado de incerteza, junto com um incontrolável desejo de saber o que viria a seguir. O barulho ainda ecoava ao nosso redor. As luzes da ambulância piscavam, mas a cena estava tudo menos clara. O impacto do carro ainda estava fresco na minha mente e minha cabeça girava com todas as informações. O peso da noite parecia esmagador, como se a própria atmosfera quisesse me sufocar. Caio, fica comigo! Eu gritei de novo. Mas a multidão começou a se dispersar. Ele estava no chão, com uma expressão de dor que não conseguia ignorar. O que eu faria se ele não estivesse mais aqui? O terror dessa ideia cortava meu coração em pedaços. Bianca estava paralisada, seus olhos arregalados, como se visse tudo se desmoronar ao redor dela. O homem que me alertara estava ao meu lado, mas a tensão tornara-se quase palpável. Você precisa entender. É muito mais do que uma simples fração de segundos. Faça-o ver a verdade antes que seja tarde demais. O que você sabe? Eu gritei, a frustração se transformando em desespero. Mas ele apenas olhou para mim, e no olhar dele eu via um oceano de segredos não revelados, o que só aumentou a tempestade dentro de mim. Então, antes que eu pudesse processar, Caio tentou se levantar. Eu não posso ir agora. Sua voz mal saía. As palavras saíam entrecortadas. Sua dor era evidente. Me ajuda! Me ajuda! Enquanto me ajoelhava perto dele, vi a expressão de meu pai se transformar novamente em um misto de angústia e preocupação. Desculpe, eu não queria que você soubesse assim. Ele murmurou, a voz trêmula. Como assim, pai? O que você esconde de mim? Aquela pergunta escapuliu como uma flecha. O nó na minha garganta estava tão apertado que era quase impossível respirar. Ele parecia hesitar, mas a verdade estava prestes a explodir. Isso é só um desvio, mas se você não se afastar, pode perder tudo. O medo era palpável em sua voz. O olhar sombrio dele se transferiu para Bianca,
e entendi que a conexão entre eles era mais sombria do que eu imaginava. Você está mentindo, pai! Gritei. A raiva fervia em mim. Preciso saber, agora! O tumulto à minha volta estava crescendo, mas o burburinho se tornava apenas um eco distante em meus ouvidos. Então, em meio ao caos, um raio de clareza que eu não esperava. O olhar de Caio, antes confuso e desesperado, iluminou-se com uma compreensão súbita. Ele olhou para mim e algo estalou, como se uma barreira tivesse sido quebrada. Eu não sou o que você pensa que sou, e essa verdade é o que nos unirá ou nos separará para sempre. Caio! Eu gritei, mas a verdade que ele estava se preparando para revelar parecia mais assustadora do que qualquer dor física que ele pudesse estar enfrentando. E naquele momento, percebi, a noite alienante ainda não havia terminado. O desejo de saber superava qualquer impulso de fuga. Precisava descobrir essa verdade, não importa o que acontecesse. Eu precisava de respostas. Era hora de enfrentar meus medos. Neste instante, enquanto a pressão se intensificava e a multidão se espalhava, eu decidi que não estava disposta a deixar nada mais se ocultar. Não mais segredos. Era o momento da revelação. E, por fim, tudo poderia se resolver. A luz da ambulância iluminou o lado do rosto de Caio, e ali vi um lampejo de esperança. Um último grito, um último desejo de ver essa verdade. Mas o que essa noite ainda nos reservava? E assim, diante de todos e com meu coração na boca, tomei a decisão que mudaria tudo. Não estava disposta a ser apenas espectadora na minha vida. Agora, a batalha pela verdade começava. Então, se você gostou dessa história, não deixe para depois. Você precisa se inscrever agora no nosso canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora. Seu apoio é fundamental para alimentar o algoritmo e trazer mais conteúdo incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final de tirar o fôlego, porque queremos saber o que você pensa. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. É hora de mostrar que vocês estão juntos nessa jornada.